E agora vamos falar da guerra de CPIs lá em Brasília. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu articular e apoiar já nas próximas semanas a criação de novas comissões parlamentares de inquérito com o objetivo de esvaziar uma outra investigação, aquela relativa aos atos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília, né, em que criminosos invadiram a sede dos três poderes. Essa investigação está sendo encampada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos até Brasília conversar também com a nossa repórter Tainá Farfan, chegando aqui com a gente na programação agora. Oi, Tainá, muito bom dia para você. Conta mais. Oi, Stephanie, ótimo dia para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN nesse domingo. A ideia é apoiar a instalação de outras CPIs para tentar esvaziar essa CPI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mas com cautela. Eu digo cautela porque a eventual instalação de múltiplas CPIs pode, inclusive, tirar o holofote das pautas positivas, esse período de início de governo de lua de mel. Então, tira os holofotes dessas pautas positivas e foca, então, no andamento de múltiplas CPIs, além de tumultuar o andamento de pautas dentro do Congresso Nacional, tirando o foco daquelas pautas que o governo já deixou muito claro que são consideradas prioritárias, como, por exemplo, a tentativa de andamento de uma possível reforma tributária e também de uma nova âncora fiscal, que são duas propostas que devem ter andamento, ou o governo quer que tenham andamento ainda esse ano dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sobre essa comissão parlamentar de inquérito, que trata especificamente dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a justificativa do governo federal para a não instalação dessa CPI é que as autoridades competentes já estariam dando andamento às investigações, como, por exemplo, o Ministério Público e a Polícia Federal. E a possível instalação dessa CPI poderia apenas tumultuar o andamento do Congresso e também dar palco, dar palanque ali para aqueles parlamentares considerados de oposição para questionar a atuação do governo federal, inclusive a segurança dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto no dia desses atos antidemocráticos. Vale a gente lembrar aqui, Stephanie, que a gente tem em tramitação, digamos assim, uma CPI dentro do Senado Federal que trata do 8 de janeiro, e também uma CPMI, que é uma comissão mista de orçamento que reúne deputados e senadores. As duas ainda aguardam a leitura e dependem da leitura do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. O CPMI dependeria ainda de uma possível sessão do Congresso Nacional que ainda não tem data marcada. Quais outras CPIs estão em andamento aí nos bastidores? A gente trouxe nessa última semana a CPI das Americanas para investigar aquela fraude na empresa, né, nas Americanas. Também temos a CPI, uma CPI que está em fase de coleta de assinaturas, que seria para apostas esportivas, e uma outra que trataria das joias de Jair Bolsonaro. A única que foi protocolada até esse momento é essa CPI das Americanas, que superou aquela quantidade mínima de assinaturas na Câmara dos Deputados, que seriam pelo menos 171 assinaturas, já passou de 200 assinaturas, já foi protocolada e depende agora da boa vontade do presidente da Casa, Arthur Lira. Então tá aí, uma das estratégias do governo seria essa instalação de várias CPIs para tentar esvaziar essa CPI dos atos antidemocráticos. Vamos ver como é que vai ser a articulação política e a movimentação dos bastidores para os próximos capítulos aqui de Brasília e do Congresso Nacional. Volto com você no estúdio. Obrigada, Tainá Farfan, com a gente ao vivo direto de Brasília. A gente vai seguir aqui falando desse assunto. Olha, a oposição ao governo Lula já reuniu assinaturas suficientes para abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre esses atos criminosos do dia 8 de janeiro. O requerimento tem a assinatura de 189 deputados, 33 senadores e pede a criação de CPMI com a finalidade de investigar os atos de ação e também de omissão ocorridos nesses ataques às sedes dos três poderes da República lá em Brasília nessa data. A CNN recebeu aqui dois deputados federais, um da situação e outro da oposição. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que essa investigação a respeito dos atos do dia 8 de janeiro já está sendo feita pelos deputados estaduais, né, pela Câmara Legislativa do DF, que é o foro adequado para a apuração desses casos. Vamos ouvi-lo. Ela não deve instalar. A gente não tem deputado estadual. E tem, inclusive, uma CPI instalada na Câmara do Distrito Federal. Por que a instalação na Câmara do Distrito Federal? Porque a responsabilidade da segurança no Distrito Federal, em torno de todo o processo, tanto todos os poderes, que foi aquele terrorismo, né, que foi feito, né, o fascismo, aquela quebradeira toda, o vandalismo
né, que foi feito por aqueles que não respeitaram a democracia, não respeitaram o resultado eleitoral, né, fizeram toda aquela quebradeira no dia 8 de janeiro. Esses estão sendo investigados por uma CPI no Distrito Federal. Lá está tendo essa CPI. E a CNN conversou também com o deputado Felipe Barros, que é do PL do Paraná. Ele defende a instalação dessa CPMI no Congresso Nacional e afirma que o PT é contrário a essa investigação no Congresso porque o governo não quer ser investigado. Eu não sei por que, inclusive, o PT tem tanto medo da instalação dessa CPMI, a ponto, inclusive, do governo estar tentando comprar parlamentares. As denúncias relatam o governo federal oferecendo aproximadamente 60 milhões de reais de emendas parlamentares para os deputados retirarem as suas assinaturas. Então, por que tanto medo do PT de abrir essa CPMI? Nós também queremos saber todas as respostas para as perguntas que o deputado Bongasso colocou. Nós queremos saber quem financiou, quem eram as pessoas que depredaram o patrimônio público, porque nós, sim, da oposição, temos moral e condição política de cobrar as respostas para essas perguntas. Vamos aprofundar, então, ainda nesse assunto, né, na criação de uma CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Uribe, a princípio, o atual governo não teria o que temer com uma investigação, mas fato é que tem muito a perder, principalmente no holofote, né, nesse grande palco da política, se o assunto na República vira esse, né, se isso toma aí as discussões. E a gente vai para um clichê aqui de Brasília, que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E pode ser um fator de desgaste ao governo. Inicialmente, bom domingo a todos que assistem ao Live CNN. Bom domingo, Stephanie. Um prazer estar contigo nesta manhã ensolarada, pelo menos aqui em Brasília, não sei em São Paulo. O que nós temos hoje é um cenário de governo federal querendo jogar essa CPI ou CPMI, porque as duas tramitam hoje no Congresso Nacional, para um segundo plano. Por quê? Porque a oposição pretende utilizar essa CPI ou a CPMI para tentar fustigar o governo federal. A ideia é dividir responsabilidades. Na narrativa em relação ao 8 de janeiro, os bolsonaristas reconhecem, eles perderam. Eram vândalos bolsonaristas que fizeram aquele ato terrorista, essa tentativa de golpe aqui no coração da capital federal. A questão é que eles avaliam que o Ministério da Justiça poderia ter agido com a Força Nacional de Segurança, já que havia sido decretada, por exemplo, a atuação da Força Nacional de Segurança e o fechamento da esplanada dos ministérios. Então poderia ser um fator também para tirar um pouco os holofotes das críticas a Jair Bolsonaro e colocar sobre Flávio Dino, ministro da Justiça. Hoje a estratégia central, Stephanie, é você tentar criar no caso, as 5 CPIs. O regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele permite a instalação de apenas 5. Então, se você tem as 5 instalações, você não poderia instalar a CPI ou CPMI seguinte, que seria do 8 de janeiro. E aí tem CPI para todos os gostos. Tem de jogos esportivos, tem do meio ambiente, tem do MST, tem CPI das Americanas e até das joias de Jair Bolsonaro. A estratégia neste momento tem sido essa. Inicialmente, o governo federal era até a favor do 8 de janeiro, da CPI. Mas como houve, primeiro, a CPI aqui da Assembleia Distrital do Distrito Federal, que já está em trabalhos, inclusive deve ouvir na semana que vem, Fábio Augusto, que é o ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. E também pela questão da investigação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. É completamente diferente da CPI da pandemia, porque lá nós tínhamos uma investigação contra o governo federal e era uma investigação que não vinha sendo feita porque o trabalho do governo federal vinha deixando a desejar. A estratégia neste momento, então, é tentar convencer os parlamentares a retirarem as assinaturas. Inclusive, Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais, se reuniu com vários parlamentares de primeiro mandato nessas últimas semanas para convencê-los a retirarem as assinaturas ou não participarem dessas CPIs. Um deles, Marcos Pereira Gomes, o Zé Trovão, aquele bolsonarista que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com tornozeleira eletrônica. E aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Depois da reunião com Alexandre Padilha, ele chegou a ir ao plenário da Câmara dos Deputados, dizer que tinha sido comprado. Uma fake news, porque falou-se, por exemplo, das emendas que não seriam dadas aos integrantes da oposição.
Mas as emendas individuais, Stephanie, são impositivas. É obrigatório pagá-las. Então, é aí uma tentativa da oposição também de fustigar o governo federal. Então, agora o governo federal joga todas as munições contra a instalação dessa CPI, porque acha que isso pode fustigar o governo federal. Duas frentes. Essa estratégia, Uribe, de entupir o canal, né? Criar 5 CPIs para barrar a sexta, que seria a do ato de 8 de janeiro. Tem condições, lembrando que a maioria hoje no Congresso Nacional é de oposição, né? De partidos que hoje fazem oposição ao governo. Ela é viável? É possível, na tua análise? É muito difícil, Stephanie, mas aí tem uma segunda jogada, que seria a indicação de integrantes para essas comissões de inquérito. Por quê? Porque a partir do momento da leitura do relatório no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, os partidos, pela proporcionalidade das bancadas, eles indicam os membros. E tem alguns partidos da base aliada que podem não indicar os membros. Ou você indica os membros para outras CPIs e aí essas ficam esvaziadas, porque cada parlamentar pode ser indicado como titular para 3 comissões, permanentes e provisórias. Então, neste caso, você poderia indicar o número, por exemplo, no Senado Federal, de integrantes para essas comissões permanentes e aí elas ficariam esvaziadas. Há várias maneiras de esvaziar, então, essas comissões. Vamos ver, né? Porque a CPI, claro, né, tem condições, uma das finalidades é chegar aos culpados e sugerir punições, né, Uribe? Mas a gente sabe que o palco político, às vezes, é muito mais interessante, porque joga na lama, né? Durante meses a gente vê o noticiário se arrastando nessas investigações. Uribe, até já. Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, um solão aqui em Brasília, tudo ótimo, um bom dia para quem está aqui na capital federal.